Vai colocar para gravar. Muito bem. Tá lá. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, nosso Senhor, por mais esse dia que o Senhor está, Pai, nos dando o privilégio de estudarmos da Sua palavra. Nosso Deus, nós agradecemos muito, nosso Pai, mais essa oportunidade. Nosso Deus, nós queremos estar aqui juntos para aprendermos a Tua palavra. Então pedimos que o Senhor dê do Teu espírito de sabedoria, de união, o Teu espírito, ó Pai, de entendimento, que nós possamos aqui juntos tirar as dúvidas, que nós possamos aqui juntos, nosso Pai, crescermos no conhecimento bíblico para que isso seja útil para as nossas vidas mesmo, particular, no individual e também, Senhor, nós, na nossa igreja, na nossa vida coletiva, Senhor, nós usamos isso, Pai, para agradarmos os Teus olhos, para instruirmos alguém, Senhor, com a Tua palavra, com esse aprendizado, visto, Senhor, que eu tiro por mim mesmo, que toda essa leitura, Pai, desses livros, isso tudo me ajudou e muito, Senhor, esses livros históricos, ajudou e muito, Pai, na minha vida, onde eu aprendi, Senhor, como o Senhor é gracioso, como o Senhor, ó Pai, é misericordioso, como o Senhor amava mesmo esses servos que foram falhos, mas mesmo assim, Senhor, com suas falhas, o Senhor os escolheu para fazer a sua vontade. Senhor, eu agradeço, Pai, por cada dia que o Senhor tem dado por nós aqui nesses estudos. Também peço a sua bênção para que os outros professores, os outros alunos também tenham essa unção, também tenham também, Senhor, as pérolas espirituais em cada noite de estudos, em cada leitura, em cada projeto que eles tenham, em cada estudos que eles façam, Senhor, que eles também tenham o prazer de aprender dessa palavra sagrada. Oramos, agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, que bacana. Mais uma vez podemos estar aqui. Muito boa noite, Fátima. Boa noite, Daniel. Muito legal. Gostaria de saber se vocês conseguiram, por acaso, imprimir a folha que foi disponibilizada ontem no nosso grupo. Você conseguiu, Fátima, aquela folha? Eu Sabe uma folha que estou, eu... Ah, é que eu não estou em casa, sabe? Eu estou na casa da minha mãe. ah, Mas assim que eu voltar para casa, eu vou imprimir e vou responder, tá? hum. É na mesma cidade? Não, Ah, como é que é o nome da cidade que você está aí? Castanhal. Castanhal. Tinha alguém que era de Castanhal, né? Alguma coisa que falava. Ah, não nesse semestre, no outro, né? No outro? Ou você era de Castanhal e mudou de cidade? Ah, sim, sim, sim. Era É, você, né? Era é, você que era de Castanhal e mudou de isso, cidade. isso. É. Em Castanhal que tinha igreja? Explica para mim, eu não lembro mais a história. Como é que Sim, é? sim, Castanhal tinha igreja batista? sim, tem ainda. Tem. E aonde você está Isso. agora? Estou em Capanema. É, você mora em Lá tem igreja batista também? Sim, Ah, tá. Em é porque Capanema, não. eu casei com um missionário e nós fomos para Capanema fundar um trabalho lá, né, Em Ca- iniciar um trabalho batista regular. Ah, e como é que é o nome do missionário? O nome do esposo? Almir, Almir. E ele tem cursos, né? Ele tem cursos de teologia missões? tem, Ele já tem, tem seminário? tem Ele fez sem... seminário. Tá. Nesse momento aqui ele tá fazendo, ele tá na igreja uma hora dessa? Ou ele tá trabalhando? Ele está aqui em Castanhal comigo. Ah, ele tá aí. Ah, Ah, ele tá aí do lado, pertinho? não, ele está ali na Ah, sala. então chama Ele- ele, abre ele aí para eu vê-lo. Queria conhecê-lo aí, conhecer ele um Só um pouquinho. momentinho que eu vou chamá-lo, então. Isso, fala que eu gostaria de conhecê-lo, aí você abre aí, matar a curiosidade. Tá bom, só um momentinho. Uhum. O Brasil é perigosíssimo e a gente está vendo isso aí acontecer.
Sim. Olá, muito boa Deixa eu ver, noite. porque tá no. Deixa eu virar aqui, porque tá perto do. Agora sim. Aí, tá bom. Boa noite, pastor. Tudo bom? Boa noite, pastora. Graça e paz, como é que tá aí? Prazer Graças a Deus estamos conhecê-lo. bem. É, prazer. O irmão nunca aparece, eu nunca tinha visto o irmão. Queria saber como é que é o irmão, como é que é o trabalho aí, bem rapidinho. Que bom saber que o irmão tá aí na lida com as coisas de Deus. Prazer mesmo. Que bom. Igualmente. O- Eu o- tenho ouvido muito o senhor aí dando aula para minha esposa aí. Muito bom. então tá bom. A gente tenta fazer, irmão. A gente tenta. A gente tenta. Mas dá excelente, pastor. Está aprendendo bastante aí. Graças Eu a espero Deus. a oração, a vontade de a gente poder, eu tenho aqui, né, o pensamento de que é um privilégio para mim, né, um privilégio a gente poder passar para as pessoas um pouco do conhecimento que eu recebi de outras pessoas, né? Esse é um dos Graças a objetivos, Deus. esse é um dos objetivos do nosso seminário, né? Recebe o conhecimento e passa o conhecimento, porque isso é que faz o reino de Deus crescer. Esse é um dos Amém. objetivos É verdade. do nosso seminário. E o irmão é daí mesmo, da região aí do Pará mesmo? Não, eu sou acriano. Acriano. Aham. Eu vim parar a estudar, né, fazer o seminário e estou aqui quase 30 anos já. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Que notícia boa. Aham. Aqui na nossa cidade, nós ficamos aqui no norte do Paraná. É Cornélio Procópio, norte do Paraná. Aqui na nossa cidade não tem a Batista regular. Não tem. Mas aqui por perto tem. Aqui tem uma cidade que é bem maior, chamada Londrina, não sei se o irmão já ouviu falar. Não, não. Londrina. Londrina é uma cidade aí de 400, 500 mil moradores. Aí tem a Igreja Batista Regular. Aí tem sim essa, essa igreja, que é muito, muito conhecida, muito respeitada. A gente tem alguns irmãos que, quando uma vez ou outra, quando a gente faz, tem algumas igrejas. A minha cidade fica no norte e fica bem perto do oeste paulista. E tem um pastor, chama o pastor Gilberto, que a irmã sabe quem que é, né? A irmã tem aula com ele. E ele tem muita amizade com os pastores da Igreja Batista Regular. Uma vez ou outra faz alguma reunião, ou faz algum evento com eles, né? Então a gente faz alguma amizade, alguma coisa muito distante, mas eles são bem sérios, né? Eles são bem bíblicos também, bem tradicionais também. Então, Que a bom. gente mantém um pouquinho de comunhão. Mas tá bom, irmão. Muito obrigado. Obrigado aí do tempinho que o senhor cedeu aí para a gente se ver um pouquinho. E vamos estar orando junto para que o trabalho de Deus continue, Amém. porque o tempo que nós temos para ganhar almas, a gente está com consciência que está ficando cada vez mais curto, né? Cada vez mais Verdade. curto, cada vez mais curto. Então, lá, irmão, uma grande bênção aí na vida do Senhor, que Deus possa dar muita sabedoria, né, livramento do Amém. mal, união na família, certo? Para que possa aí estar ganhando aí as almas. Tá bom, irmão? Muito Amém. obrigado. Obrigado, pastor. Nós estamos trabalhando aqui na implantação de igrejas, É, com missionários. é isso aí, tá joia. Tá bom, pastor? Foi um grande prazer. Deus abençoe, viu? Ok. Quando quiser na aula, quiser entrar e falar um oizinho, fica toda à vontade, tá? Fica à Obrigado, vontade, pastor. irmão. Fica à vontade. Obrigado. Um Tá joia. abraço. Outro. Então tá. Fica à vontade, mano. Se quiser ficar com a câmera aberta, se quiser ficar com a câmera fechada, pode ficar. Então tá bom. Tá Na, bom, pastor. na aula passada, nós falamos um pouquinho, nós recapitulamos um pouquinho do que nós falamos, né? Mas hoje eu até disponibilizei umas perguntas e hoje a gente vai conversar conforme nós vamos lendo as perguntas, nós vamos fazendo a aula, tá? A aula vai ser um pouquinho diferente mesmo, não vou entrar em aula nova, a aula nova vai ser semana que vem com o rei Davi, beleza? Hoje, para finalizar, né, sobre Saul, tá certo? Lembrando, né, que quem
nos acompanhar hoje e vai nos acompanhar no gravado, não esquecendo de fazer as fichas de leitura, tá bom? Então, eu vou pedir para minha esposa que vai estar hoje aí no centro de estudos, tá? Pedir para minha esposa Kelly, por gentileza, já colocar o máximo possível, o tamanho maior possível das perguntas aqui na tela, tá? Colocar aí na tela para nós aí. Isso. Aí, se poder colocar no maior possível, né? Isso. Isso. Sumiu, apareceu, sumiu, apareceu, sumiu e apareceu. Ótimo. Tá bom. É para que Ô, Fátima, aí fica melhor para você ir acompanhando, né? Sim. Então, tá bom. Então, a primeira pergunta é: qual foi a promessa que a Ana fez a Deus em sua oração? Então, ela na verdade, era um casamento, o casal. Naquela época, né, o homem poderia ter mais de uma mulher. Então, o Eucana tinha duas, a Ana e a Penina. A Penina tinha filhos, estava tudo bem, e naquela época já as mulheres, né, queriam ter, né, vários filhos, com a esperança, né, querendo realmente aumentar o povo de Deus, mas também tinha uma esperança de querer ser a mãe do Messias, né? Elas tinham isso, né? Só que a Ana não tinha filhos. E, e também era até mal vista, né? Uma mulher que não tinha filho, até como uma maldição, né? Era entre a crença popular, vamos falar assim, né? Então, ela foi, né, no santuário, ela foi a Deus, ela fez uma oração, ela foi até tida como bêbada, né? E até o sacerdote ali, aparta desse vinho, né? Falou, não, meu senhor, é que eu vim aqui derramar o meu coração. Mas qual foi o, o pacto que ela fez com Deus? Na oração que ela fez, qual foi o pacto que ela fez com Deus? Queria fazer o quê? Que ela ia devolver, né, o filho dela a Deus, né? Isso, que ela ia ter, que se Deus desse a ela um filho, e esse filho ela ia devolver a Deus para esse filho fazer o quê? Só devolver por devolver ou teriam algo a mais? Servir a Para Deus, né? servir a Deus. A princípio, isso era uma novidade ou já tinha acontecido isso anteriormente? Se já tinha acontecido anteriormente, É, já havia algumas famílias que já teriam alguma coisa bem parecida com isso? acredito que não, né? Não? Acho que... Daniel, você acha que não? Você acha que sim? sim! Tem sim, né, pastor? Tem. Quem? Sansão, né? Sansão. É Sansão. isso. Sansão. Exato, Sansão. Ele foi, né? E até o casal, né? Lembra que foi falado, né? O anjo apareceu, falou e era para ser nazireu. Então, na ideia, era até para ser o nazireu. Só que a oração de Ana, a vontade dela, o coração dela, o derramar dela na oração, Deus se agradou tanto que Deus fez a mais. Que Deus fez a mais. Né? Nós já vimos que ele se tornou um sacerdote. E ele foi o único que ele desempenhou três ofícios. Três ofícios. E quais eram esses três ofícios? Quais eram esses três ofícios, já na fase adulta dele? Ele nem nasceu aqui, né? Ele nem nasceu aqui, né? Mas a gente já vai comentando. Ele é profeta, líder, Profeta, é, o sacerdote. sacerdote, profeta, sacerdote, mas ele tinha um outro ofício.
O líder, ele liderava, mas ele tinha, aí era um cargo mesmo. Muito mais forte do que líder. Então, se não lembrar agora, durante a gente pode ir, voltar e lembrar. Tá. Na número 2, qual foi a reação de Ana após a oração feita conforme 1:18? Tem que ser específico, conforme o verso 1:18. Ela fez a oração, ela chorou. Antes da oração, ela ficou sem comer, ela estava triste, né? Ela, ela se humilhou bastante, ela ficou sozinha. Tudo isso antes da oração. Após fazer a oração, qual foi a reação dela? Assim que ela terminou a oração. Ela quietou o coração? Hum. Não, Ou cumpriu com a sua promessa? Ia não, não, cumprir com não. Não, irmã, vamos lá. É Ah, específico do 1:18. Específico. Ela se eu posso levantou, olhar na enxugou as Bíblia? lágrimas. Oi, pode falar. Pode falar, Daniel. Ela se levantou, se recuperou e seguiu em frente. Exato. Então, eu, quando nós fizemos o comentário da aula passada, o que que ela fez? Ela fez tudo as lamentações que ela tinha que fazer. Terminou? Terminou. Ela se levantou, comeu e seguiu a vida. Ela não ficou lá, ó vida, ó céus, ó azar. Ela não ficou lá contando para as vizinhas que fez a oração e chorou. Ela não ficou contando para todo mundo que vinha na casa dela, que ela não podia ter filhos, e que ela foi lá na igreja, e que ela fez uma oferta, e que ela. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ela não ficou lá se doendo, se vitimizando. A Bíblia é bem clara, ela se foi o caminho e o seu semblante não era mais triste. Então era o quê? Era algo confiante. Ela orou e pronto. Ficou com Deus aquela tristeza dela. O lamento, a ansiedade, a lágrima, a dor, a vergonha. Ficou com Deus. Ela não carregou mais aquilo com ela. Né? A gente vai lá em Filipenses, né? Toda a vossa ansiedade. Apresentei de súplicas e orações toda a vossa ansiedade. Então, é esse que é uma forma e uma chave de quem realmente confia no Senhor, né? E faz a oração e vai seguir a vida. Orou, orou. Confiou, confiou. Se é de Deus o sim, isso é de Deus. O não também é de Deus e a vida segue. Né? Então, a Ana entendeu muito bem disso. Foi-se embora. Eu fiz questão de colocar específico aí o 1:18. Tá? Número 3. Cite 3 características de Deus no cântico de Ana, né? Do capítulo 2. Né? Do capítulo 2. Então não é para ir para outro lugar. Por quê? Porque no capítulo 1 nasce o Samuel. Beleza, nasceu. Aí ela foi lá e deixou o menino com o Eli, para servir ao Senhor. Beleza, adoraram a Deus e tal. Aí ela faz um cântico. Nesse cântico, ela engrandece ao Senhor. E aí tem, no mínimo, 3 características que ela exalta a Deus. Aí, para a gente colocar aqui 3 características que exaltam a Deus. Então, tem muitas aqui. Tem várias. Do versículo 1 ao versículo 11, gente, tem muitas. Tá? Na leitura que vocês fizeram, aí dá para lembrar, né?
se você estiver então com a Bíblia aí, passar o olho rapidamente, você vai ver, ó, não há santo como o Senhor, é uma característica, não há Deus além de ti, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, né? O Senhor exalta, o Senhor dá a vida, o Senhor faz subir da sepultura. Olha quanta coisa, gente. Ó, gente, se a gente dá para a gente pegar e desse capítulo 2 do verso 1 ao 11, nós fazemos uma exegese muito legal das características de Deus. Olha o que ela tinha de Deus, né? Ela exalta Deus, engrandece a Deus, a minha boca se ri, né? Não há santo como o Senhor, não há Deus além de ti. Multiplica as palavras, porque o Senhor é Deus da sabedoria, é, farta os famintos, é, a que não tinha, a estéreo tem 7 filhos, quer dizer, o 7 quer dizer uma coisa completa, ela ficou completa com o filho que ela teve, certo? É, o Senhor tira a vida e dá a vida, o Senhor empobrece e enriquece, levanta o pobre do pó, certo? Faz o necessitado sentar entre os príncipes, porque o Senhor, porque o homem não prevalece pela força. Então você vê aí que ela engrandece a Deus de uma certa maneira. Só um detalhezinho. No capítulo 2 e verso 21, diz assim: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Então, 3 filhos e 2 filhas, ele teve 5, mais o Samuel, 6, né? E o jovem crescia. Então, aí remete ao Efésios 3:20. Alguém lembra do versículo Efésios 3:20? O que diz Efésios 3:20? Você lembra? Lembra, Fátima? Não, de cabeça não, mas Não, não. Ora, o Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos e pensamos. Quantos filhos ela pediu? hum, Um. Que o capítulo 2 e verso 21 nos entrega? Que ela teve mais 3 meninos sim. e mais 2 meninas. Olha, Deus não fez mais do que ela pediu? Então Sim. você vê, esse é o Deus que nós servimos. Então, esse é o Deus maravilhoso que nós precisamos nos prostrar, que nós precisamos conhecer, que nós precisamos ficar íntimos. Esse é o Deus da Ana. Esse é o Deus que ela é estéril, fez ter vários filhos. E o filho que ela teve não foi qualquer um filho, foi o filho reconhecido pela nação toda, né? Que diz a Bíblia, daqui a pouco a gente pode até ver isso aí, tá certo? Eu pedi só 3 características, no mínimo aqui tem, olha, tem 10 características aqui, né? Então, característica é o que Deus é, como que ele age, né? Como que ele faz as coisas, tá certo? Então, é importante que na sua leitura você tenta buscar na sua leitura um olhar clínico, de examinar, de olhar como que de fora. Você lê e ao mesmo tempo olhando de fora as palavras assim, é assim, entendeu? Olhando, pedindo a Deus em oração, ele fala, em oração, aprendendo a mais do que está escrito, não seja só algo, eu vou ler porque eu tenho que entregar a leitura na aula, tá certo? Número 4. Como era o comportamento dos filhos de Eli? Como que, como que era o comportamento do sacerdote? O Eli era o sacerdote. E como que era o comportamento dos filhos do sacerdote? Como Eles que não é? temiam a Deus, né? Não Eram tem- É, rebeldes. eles eram bagunceiros, para falar bem, né? Por que Sim. será? Por que será, Daniel? Quando, Pode falar também, pode falar, Fátima.
Por Quando que o será que senhor ele... falou, quando o Oi? senhor falou na terça-feira, né, perguntando se as partes que me chamou a atenção, né, da Ah, leitura, e essa também foi um ponto que me chamou muita atenção, porque ele era sacerdote, não homem de Deus, né? uhum. E os filhos deles agiam dessa forma, assim. Aí, como o senhor está dizendo, o que levou? Será se ele se dedicou muito ao sacerdócio e esqueceu de disciplinar os filhos? Falhou nessa questão aí, né? Pois Se é, ocupou irmã. tanto. Levanta essa questão, né? Uhum. E... Mas será que não ensinou? Ou os filhos foram ensinados, mas eles foram rebeldes mesmo? Ou os filhos nasceram no, como dizia, não sei se tem essa frase aí na região de vocês, no bem bom. Tem aí essa frase? A pessoa Sim. nasceu no bem bom, nunca pegou no pesado, né? Porque os sacerdotes tinham disso. Os sacerdotes, os sacerdotes não pegavam no pesado. Eles não trabalhavam duro como o povo comum, por ser sacerdotes, né? Então Sim. eles, e aí eles pegavam a carne do que era para Deus e faziam um churrasco. Eles abusavam das mulheres, até que eles, aqui no verso 12, fala que eles eram filho de Belial, filho da bagunça, da desobediência, filhos como ímpios, né? Então eles tomavam o que era de Deus, a oferta que era de aquilo que era do Senhor, eles comiam, né? Então você vê aí, esse era o comportamento dos filhos de Eli, né? Esse era triste, era muito ruim, né? O que quer dizer no final do verso 30 do capítulo 2? Vamos lá no capítulo 30, no verso 30 do capítulo 2, então. Vou ler para vocês. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, quer dizer, para sempre. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Aí a pergunta, o que quer dizer o final do verso 30 do capítulo 2? O que quer dizer esse final? Vai lá, Daniel. É que como os filhos de Eli desprezaram, né, todo o ensinamento que eles receberam, toda a responsabilidade, Deus ia desprezar eles também. Deus ia dar um desprezo muito grande, né? Então, é recíproco. Deus é um Deus de justiça. Nas coisas, né, da vida, da justiça, né, do bem e do mal, e do que se refere aos assuntos da Bíblia, né, e aquilo que você escolhe perante Deus, escolho fazer a vontade de Deus, mesmo que você quer fazer a sua vontade, mas você coloca em primeiro lugar a vontade de Deus, então você está honrando a Deus. Então vai ter um momento que Deus vai te honrar. Só que aqui na história toda, no contexto todo, né, não estava acontecendo isso. Então Deus falou: ah, já que é assim, está me desprezando? Está desprezando a minha lei? Então deixa. Haverá também o meu desprezo. Porque, vamos lembrar, Deus é amor, mas também Deus é um justo juiz. E terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, né? Então a gente cresce nesse conhecimento, né? Vamos temor, né? Para depois não ter que ficar clamando, né? O perdão e depois sofrendo aí as consequências, certo? Do pecado. Número 6. Qual foi a notícia ruim que Eli ouviu do homem de que lhe apareceu? Então apareceu o homem que é um incógnita, não se sabe quem ele é, mas deu uma notícia ruim para ele. Que notícia que era? Aí você está no texto, né?
faz parte desse verso 30 lá. Não está exatamente no verso 30, é um contexto, né? Que notícia ruim que ele ouviu lá. Não é só o verso 30, o verso 30 faz parte. Que a família dele ia terminar ali. É que alguma coisa muito ruim da família dele, né? Ele fala, e de que eles não iam, mas e que também Deus teria escolhido uma outra pessoa, né? Fala ali, ó, então suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Esse somente para Davi e para Samuel tem essa frase, o que eu tenho no coração. Lembra? Para você ver qual era o grau de intimidade, de temor que esses homens tinham com Deus. Tem uma ideia, tá bom? Número 7. O que Deus fala para o jovem Samuel no capítulo 3, do 15 ao 21? O que ele fala? Então, o que acontece? O Samuel foi dormir. Como Deus não tinha aparecido para ele ainda, Deus vai lá e chama ele para conversar. Samuel, ele pensa que é o Eli, ele vai lá e vai para Eli. Eli, eu não estou te chamando. Acontece de novo. O Samuel, eu não estou te chamando. Aí, terceira vez. Vai falar, se você, alguma voz te chamar, você fala assim, fala que teu servo ouve. O Eli entendeu o que estava acontecendo, o Samuel ainda não tinha entendido, né? E o que era, né, que ia acontecer, né? Então, qual a pergunta? O que Deus fala para o jovem Samuel no capítulo 3, do 15 ao 21? O que ele fala? Deus fala com Samuel. Ele fala e confirma a palavra que o homem tinha falado, que alguma coisa terrível iria acontecer na família de Eli. E quando Deus fala com ele, aí Deus começa a manifestar na vida de Samuel. E por Deus começar desde pequeno na vida de Samuel, aí que vale você ter estudado o mapa lá do começo das primeiras aulas. Todo Israel de Dan a Berseba conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Dan a Berseba, Dan a Berseba, de norte a sul. Então Samuel, ele não foi só um profeta local, regional, ele foi um profeta do país. Bom? Então vamos lá. No capítulo 8, houve uma guerra. Que povo venceu Israel? No capítulo 8, né, houve uma guerra. Que povo venceu Israel? Qual é o povo que venceu Israel? Até que eles levaram a arca. A arca de Deus. A arca do testemunho, né? Que povo que venceu Israel? Os filisteus? Os filisteus. Exatamente. Os filisteus,
eles aproveitam ali a situação e Deus permite. Então, vamos aqui. Quando a situação espiritual do povo, da pessoa, não tá boa, dá até medo, não tá boa, as derrotas começam a aparecer. E aqui, né, na verdade, eu digitei errado. Eu coloquei aqui no meu rascunho de um jeito e na hora de digitar, vocês corrigem aí, por favor. Não é eu 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 coloquei 8 porque é a pergunta 8 e eu digitei 8 de novo. É 4, é capítulo 4, tá? Eu errei, tá? Desculpa, desculpa. É capítulo Tudo bem. 4. Eu tô vendo. É porque na hora que eu pergunta número 8 eu peguei e digitei 8 de novo. É 4. É um erro grave, viu? Porque isso dá muita confusão. É no capítulo 4. Então, a liderança do povo era Eli. E participava da liderança espiritual. Eli e seus filhos não estavam bem. O que aconteceu? Eles foram para a guerra. E no verso 7, 4, 7. Se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial, quando eles trouxeram a arca, o Israel. E disseram mais: ai de nós, esses os filisteus, que tal jamais suceda antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Porque eles já ouviam falar dos deuses dos Israel. São os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Eles já sabiam da história lá. Olha o versículo 9, meus queridos. Sedes fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram os mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofinias e Finéias. Isso. Então, olha só, a coisa não está boa pelo lado espiritual, mas o povo é de Deus, mas eles não, a liderança não está com Deus. Se a liderança não está com Deus, os liderados muito menos. E aí Deus permitiu que os filisteus fossem lá e, né, matassem, e para vergonha de Israel, tomasse o símbolo maior de Israel, que era então, até então, a arca de Israel, a arca do testemunho, lá, aquela arca lá do tempo de Moisés, aquela coisa sagradicíssima, né? Então tá aí, né? Agora no 9 fica muito fácil responder. Quais foram os 3 sacerdotes que morreram no mesmo dia? Aqui, nesse dia da guerra aqui. Quais foram os 3 sacerdotes que morreram no mesmo dia? 2 você já sabe. Hum? Ele é um? Oi? Ele é um? Ele, Eli é um. E os outros 2? Quais os outros 2?
sacerdotes que morreram? Para dar o 3 da pergunta. Os filhos dele? Os filhos dele. Então, veja Mas que eles eram considerados sacerdotes, pastor? pô, eles eram considerados sacerdotes. Os 2 filhos? Sim. Sim. Ó, então vamos voltar no capítulo 2, para a gente não ter dúvida, tá? Vamos voltar comigo no capítulo 2. Então, 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Está com a Bíblia aberta? Sim. Então, lê para mim aí o verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, O verso 13. pois o costume daqueles sacerdotes Aí, com o povo. matou a Sim, charada? pois o costume daqueles sacerdotes. Então vamos lá. Viu a importância agora de nós estudarmos o Velho Testamento, o livro de Êxodo? Qual foi o primeiro sacerdote? O primeiro. Qual o primeiro sacerdote ungido? Arão? Não. E depois? A linhagem dele. A linhagem dele. Então o Eli era neto do neto do neto do neto. Correto? Sim, correto. Então os 2 filhos de Eli, lembra que eu falei que eles eram sacerdotes porque eles nasceram do bem bom. Então eles eram sacerdotes por nascença, porque eles nasceram, o pai era sacerdote, não era como seminário, não era por compra de título. Ser sacerdote era por nascimento da linhagem de Arão. Da linhagem de Arão. Como Zacarias, lá no Novo Testamento, marido da Isabel. Se você ler lá a linhagem, está lá. Ele vai chegar em Arão. Então, esses daqui, então esses 2, eles eram filhos de Eli, ou seja, eles eram como está aqui no verso 13. Pois o costume daqueles sacerdotes, né, com o povo era que oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, quer dizer, eles tinham servos, eles trazendo a carne, um garfo de 3 dentes na mão, metiam na caldeira, na panela, e tirava o do sacerdote para si. Então, vinha o servo, e estava sendo feito o sacrifício, e lá e arrancava. E se alguém falasse alguma coisa, não, isso aqui é para o sacerdote, Ofni e o Finéias. O servo deles falava, não, isso aqui é para o Ofni e para o Finéias. Ninguém falava nada, porque os 2 eram sacerdotes. Ninguém levantava a voz, porque os 2 eram sacerdotes, porque os sacerdotes eram autoridades. Eles abusavam da autoridade. Por isso, o filho de Belial. Ficou melhor agora? Sim. Beleza? Então tá. Ótimo. Então vamos lá. Voltamos lá para o capítulo 4. Os 3 morreram. Porque quando Eli recebeu a notícia que os 2 filhos morreram lá na batalha, na guerra, aqui diz que ele estava tremendo pela arca. Quando ouviram que os 2 filhos morreram e a arca foi tomada, ele era muito gordo, ele caiu com a notícia, ele assustou com a notícia, é muito gordo, caiu ele a cadeira para trás, ele quebrou o pescoço e morreu. Aí o povo ficou sem sacerdote, porque só tinha os 3. Aí quem assumiu o posto? Samuel, né? Samuel. Samuel. Porque só podia assumir o posto com a morte do mais velho. Por exemplo, só podia ser sumo sacerdote quando o sumo sacerdote morresse. Aí entrava o outro mais velho, entendeu? Então, só que morreu tanto o sumo sacerdote, que era o Eli, e os sacerdotes Ofni e Finéias. Foi tudo pro saco. Foi tudo. Morreram tudo. Aí então o caminho ficou livre
para o Samuel, só que ele já vinha trabalhando, ele já vinha profetizando, ele já vinha sendo reconhecido pelo povo, aí o povo já falou, nós estamos sem profeta, nós estamos sem sacerdote, nós estamos sem... E o pai dele, da linhagem dele lá, por isso que é bom a gente sempre rever aqui, ó. Ó, havia um homem de Ramataim, Zoim, da região metropolitana de Efraim, cujo nome é Eucano, filho de Ufel, filho de Efraimita e tal, tudo. Ele tinha lá na família dele, lá para trás, lá, a mulher dele, tudo, aquele negócio todo. Então ele foi autorizado por Deus. Ele foi uma exceção de Deus, né? Então ele recebeu a unção para fazer isso tudo. Então ele estava autorizadíssimo para Deus para fazer os sacrifícios, para estar ali ungindo reis, para estar ali orientando o povo, para estar ali governando o povo, que faltou da última lá. Ele era profeta, sacerdote e governador do povo, certo? Então ele estava ali tudo bem, estava acontecendo o governo dele, estava trabalhando. Tá. Número 10. Aí a arca estava lá com os filisteus. Quais foram as 5 capitais filisteias que a arca de Deus passou, causando tumores em seus moradores? A arca de Deus, eles pegaram a arca e desfilaram com a arca nas capitais, como se fosse um troféu. Porém, por onde a arca passava, dava tumores nos homens. Quais eram essas cidades? O nome dessas cidades? Por isso que eu até peguei o mapa, mostrei, falei assim, isso aqui é as Filisteias, isso aqui são as cidades, aí nós conversamos um pouquinho, falamos sobre isso aí, tá certo? Vamos lá, que pergunta que é essa? Número 10. Número 10. Uhum. São 5 cidades. Aí. 5 cidades. 5 cidades que a arca foi passando, e por onde a arca foi passando, aí o governador da cidade falou assim, não, manda para outra cidade. Chegava lá, esse aqui é o Deus de Israel. Vamos zombar deles. Na verdade, dava tumor. Manda para outra. Aí manda para outra. Até que o que deu na sua cidade? Deu tumor. Deu também na minha. E na sua? Deu também. Eles se reuniram e falaram, o que você vai fazer? Aí os líderes espirituais deles falaram, isso aqui é o Deus deles, lá de Israel, representa o Deus deles, é melhor devolver para eles, né? Só que até chegar nisso demorou um pouco de meses. Quais são as cidades? Asdod, Asdod, Ecrom, Asdod, Ecrom, Ebenezer. Asdod, Ecrom, tá certo? Falta 3. Asdod, Ecrom. Ebenezer. Mas falta 2. Bem conhecida também. Ascalon. Elas estão. Eu coloquei aqui no. Tem um versículo que eu coloquei aqui. Deixa eu ver. Eita. Tá. Asdod, Gaza, Askelon, Gat, Ekron. Beleza? Asdod, esse é 6:17. Asdod, Gaza, Askelon, Gat e Ekron. Está no 6:17.
Aí receberam ouro, receberam um monte de coisa. Tá? 11. No começo do capítulo 7, assim que a arca chegou em Israel, o que Samuel ordenou ao povo? Quando recebeu a arca, Samuel reuniu o povo, que ordem que ele deu? Bem no comecinho do 17, quando o povo recebeu a arca ali. A arca chegou, os bois sozinhos, com a carroça, sem ninguém, os bois guiando a arca, sem nenhuma pessoa, pegou a estrada e foi para o lado de Israel, chegou no território de Israel. Aí reuniu o povo, o que o Samuel falou para o povo? Hum? Por que teve a derrota na guerra? Aí você pode ter a resposta do contrário do que eu estou perguntando aqui, do número 11. A derrota foi porque a liderança não estava firme com Deus, o senhor tinha falado. E que mais? Se a liderança não estava com Deus, Deus não estava com ele também. e o que mais? Tinha mais outra parte que eu falei. Se a liderança não estava com Deus, Os liderados também não iam estar. então agora o contrário do verso 7. Lê a pergunta agora, né? Ó, lê a pergunta comigo, ó. No começo do capítulo 7, assim que a arca chegou a Israel, o que Samuel ordenou ao povo? Para voltar para Deus e Pra... se livrar de todos os deuses. Exatamente. Veja bem, independente, agora vai de você. Independente se a sua liderança, se o seu pastor não está com Deus, você deve estar. Porque aqui ele fala que vocês obedeçam. Volte para Deus. Tire de vocês a idolatria. Tire de vocês os deuses estranhos, os astarotes, que é todo tipo de deuses das nações vizinhas. Façam um pacto de comunhão, independente se tem alguém da igreja ou da liderança que caiu, que profanou, que adulterou, entendeu? Então Samuel estava dizendo isso. O que aconteceu, independente, façam vocês um acordo com Deus e sirvam o Senhor, beleza? Como foi o comportamento dos filhos de Samuel? Agora é a vez de filho de Samuel. Como é que foi os filhos de Samuel? Lá no capítulo 8. Lá no capítulo 8. Como é que estavam os filhos de Samuel? Aí o tempo passou, o tempo passou e o tempo passou. Lá essa é a pergunta número 12. Vamos lá para a gente não estender a nossa aula, gente. A gente terminar mais rápido aqui. Como é que era o comportamento dos filhos de Samuel? Eles eram maus, né? Se eu não me engano, que diz lá. Eles eram péssimos, irmã. Péssimos, né? Que tipo? Péssimos. Que tipo de comportamento? Como? Porque a pergunta é clara. Como que é? Como que foi o comportamento? Como que foi? O que eles fizeram? Que foi péssimo aqui. Péssimo fica muito abrangente. Vamos pegar uma coisa que a gente possa medir, possa falar, foi assim, assim e assim.
Eles eram corruptos, Eles, gananciosos. eles eram corruptos, eles, eles eram, faziam as coisas por dinheiro, eles não tinham temor de Deus, eles foram piores do que os de Eli. Vê se pode. Eles tiveram o exemplo do que aconteceu com os filhos de Eli, porque a história ainda estava fresca, mas eles repetiram os mesmos erros, mas fizeram pior. Então você percebe que, que uma geração que não teme a Deus e a outra que não teme, a geração vem pior. Porque aqui, ó, se inclinar à avareza, aceitaram o suborno, perverteram o direito, não andam em seus caminhos, né? Constituem-nos, pois, eles não eram. Aí, nesse enredo todo, você tá velho, Samuel. Então, olha o contexto do povo. Samuel, você tá velho. Né? Você está velho. E os teus filhos não prestam. Ixi, ai, que dor, né? Que tristeza. E no capítulo 13, aí, né, continuamos, pergunta 13. No capítulo 8, o que que o povo pediu, né? No capítulo 8, o que que o povo pediu? Não, capítulo 8, 8 falando errado, desculpa. Pergunta 13. No capítulo 8, é o mesmo disso aí, o povo pediu um rei para Samuel. Com quais argumentos? Ele está ali, falou assim, você está velho, teus filhos não prestam, né? Constitui-nos um rei agora. Aí depois continua, aí a pergunta é, com quais argumentos? Quais foram as palavras, quais foram o porquê que o povo pediu um rei? Por que o povo pediu um rei? Quais foram os argumentos que o povo pediu um rei para o Samuel? Né? Eles queriam um rei como tinham as outras nações. Só porque as outras nações tinham. Eles tinham o que então? O modismo. Eles apenas queriam parecer igual. Tem muito crente que quer parecer igual ao mundo porque a sensação do que vem do mundo, a emoção do que vem do mundo parece ser muito melhor do que o que tem na igreja. Concorda comigo, Fátima? Sim, sim, pastor. Principalmente depois que o jovem pega uma certa condição de dinheiro, depois que o jovem não tem nada, mas ele consegue ter uma faculdade, depois que se consegue ter uma condição de transporte melhor, consegue ter alguma coisa melhor, ele quer viver as coisas que o mundo oferece. Então, esse povo, ele representa também o cristão que ele sabe de Deus, está no meio de Deus, das coisas de Deus, mas ele está lá querendo viver o sentimento, a emoção que o mundo oferece, porque o mundo parece que é legal. Eles achavam que, como eles viam as outras nações, que o cara vinha na frente, com escudo, com espada, com coroa, com respeito, que todo mundo se dobrava a ele. Ele falou, nos dê um rei que nos governe como tem as outras nações. Só é por isso, né? Como era a aparência de Saul, que foi então o primeiro rei? Como é que ele era? A aparência dele. Como é que é a aparência Belo, dele? né? Oi? Belo. Ele era alguém bonito, assim, talvez como o Pastor Silva, bem assim, bem elegante, bem postado. Não tô brincando, né? Ele era alguém bonito, a Bíblia diz que ele tinha uma boa aparência, ele se sobressaía acima do povo, ele tinha uma altura, então aquela coisa, aquela aparência de hollywoodiana, né? Então cabia para ser rei, né? Dava certo para ser rei, né? Então a aparência era uma coisa,
E depois, mais para frente, a gente já viu que, né, não era, né? Como foi a conduta de Samuel durante o seu ministério? Como é que ele se comportou, o Samuel? Como que foi a conduta do Samuel? E Durante o seu falando ministério. assim, Oi? falando com as minhas próprias palavras, né? Eu acredito que ele Hum. foi fiel, assim, foi temente a Deus, né? Obediente, né? Ele quando ele como que ele vai entregar o cargo, ele fala, eu roubei alguma coisa de alguém, deixei de ensinar o que era justo, alguém tem alguma coisa contra mim? Então ele fala isso de uma maneira dizendo, né, eu não fiz nada, como que os meus filhos fizeram, mas eu não fiz. Eu ensinei para eles, mas eles não quiseram. Mas de mim vocês não têm o que falar, entendeu? Até o próprio povo fala, né? Até o próprio povo, ele tinha uma consciência, né? De que de que o trabalho dele foi limpo, né? E de que ele foi santo perante aquele povo, ele foi o servo perante aquele povo, né? E aí quando ele começa a falar, o povo entende, e no capítulo 12, e clamaram ao Senhor e disseram, pecamos, né? Pois deixamos o Senhor e servimos a Balaíns. Eles entenderam como foi, né? Agora, pois, livra-nos das mãos dos nossos inimigos, né? E a todo o povo de Samuel, roga pelos teus servos ao Senhor, porque nós acrescentamos o mal de pedir um rei. Até até o próprio povo entendeu que foi um péssimo negócio pedir um rei. E ele fala: tudo bem, já que vocês têm, então faz o seguinte: no entanto, não vos deixe de seguir o Senhor. Verso 20 do capítulo 12, né? E aí, como se diz, eu estou me retirando, agora vocês vão servir ao rei. O rei vai ser agora o governador de vocês. Mas o cara foi tão estrupiado que não teve jeito, né? A gente vê depois, já viu isso lá, né? 16. No capítulo 16, Saul fez um sacrifício que não poderia ter feito. E o que ele perdeu? No capítulo 16, ele fez o sacrifício. O que ele perdeu? É, ele fez um sacrifício. E o que ele perdeu? O reino dele. Ele perdeu a dinastia. Ele ali na hora continuou sendo rei. Porém, o Samuel falou: olha, você teria confirmado a sua dinastia. Dinastia é filho, neto, bisneto, tataraneto e assim por diante no trono. Né? Ele falou assim: ah, eu vi que você demorou para chegar e que o meu exército estava fugindo, estava todo mundo, eu não tinha resposta de Deus, eu fiz o sacrifício. Assim que ele terminou de fazer o sacrifício, Samuel apareceu. Samuel falou: o que você fez, cara? Ah, estava demorando, eu fiz o sacrifício. Você não teve paciência, você acabou de perder, né, a, a dinastia aquele, 13:6, né? Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora não substituirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Já tinha falando sobre Davi, né? O que aprendemos no capítulo 14 com Jonatas e seu escudeiro? Tá certo que a gente só deu uma pinceladinha, pequenininha. Lembra daquela história daqueles dois, o filho de Saul, Jonatas, e o seu escudeiro, que eles toparam fazer uma coisa difícil lá? Eles foram na montanha, né, e entraram lá no meio dos filisteus e fizeram um arraso lá. O que a gente pode tirar disso? Você lembra dessa história, o Fátima? Sabe do que eu estou aqui comentando bem rapidinho? Não muito. Não. Saul tinha um filho, Jonatas. O Jonas tinha um ajudante, um escudeiro. Ele estava em guerra.
E o número dos soldados de Saul era 600. E o número dos soldados dos filisteus eram milhares e milhares. Só que havia um vale, duas montanhas separando os dois exércitos. E sem avisar o pai, o Saul, o Jonatas, pegou seu escudeiro e falou: vamos lá atacar os filisteus. Então, vamos descer nessa penha, nesse lugar aqui, é rochoso, perigoso e cheio de espinhos. O cara topou. E aí, disse Jonas a seu escudeiro: vem agora, passemos a guarnição dos filhos desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso. Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Só os dois. E aí o verso seguinte diz: então o seu escudeiro, que levava as armas, disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Só os dois toparam fazer essa subida perigosa de serem alvos dos flecheiros dos filisteus à noite, não foram percebidos e entraram e foram matando um por um das guarnições, guarnições e guarnições. Quando o inimigo percebeu que estava tendo muitas mortes, eles começaram uma confusão entre eles. Do outro lado do vale, Saul, o que está acontecendo lá do outro lado? Os inimigos estão apavorados. Ele falou: olha, tá havendo uma confusão lá. Tá havendo um negócio doido lá, não sabe o que que é. E ele olhou para o lado, olhou para o outro, cadê o Jonatas? Cadê o escudeiro? Cadê eles? Não sabem onde que eles estão. Aí eles entenderam, eu acho que o João tá lá, tocando terror lá naquele povo doido lá. E aí Saul foi para cima deles, né? E fizeram a vitória. Então, o que, que a gente pode aprender desses dois homens aqui, o Jonatas e o escudeiro dele? Apenas uma palavra. Vamos lá, para a gente não ser muito comprido aqui. Temos que terminar isso aqui hoje. Rapidamente. Uma palavra desse acontecimento. Vai Daniel. Coragem. Coragem. Vai, Fátima. Oi, Fátima. Oi, pastor. Você ouviu Uhum. uma palavra desse acontecimento? Esses dois camaradas aqui. Além de coragem, Hum, tá difícil? tá, pastor. Fé, união, disposição. Eles estavam dispostos, eles arriscaram a própria vida, então eles não tiveram medo da morte. Então, tá vendo? Então vamos para o 18. No capítulo 15, o que era para Saul fazer e não fez por completo, e o que ele perdeu por completo. No capítulo 15. O que era para ele fazer por o que era para o Saul fazer e não fez por completo. E o que ele perdeu por completo. No capítulo 15. Deus deu uma ordem. Ele foi lá e não obedeceu por completo. Por consequência, ele perdeu algo por completo. Como é que é essa história? Vamos lá, pessoal. Mais 5 minutos a gente termina.
Qual que é essa história, Daniel? Era pro pessoal fazer a limpa nos amalequitas e não deixar sobrar nada vivo. Uhum. Daí só que eles pouparam os melhores bois, melhores gado, tudo, e escravos e o rei. E o rei. Então não foi por completo. Na sequência, o que ele perdeu por completo? O que ele perdeu? Ele perdeu o reino, né? Ele perdeu Perdeu o reino, o reinado. o reinado. Ali ficou determinado a perca. Ali ficou determinado que ele ia perder. E no verso 22, a pergunta fala assim, no 19, comente o verso 22. Porém, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que cordura de carneiros. O que Deus está querendo dizer aqui? Quando Saul viu a besteira que fez, aí ele falou: não, nós guardamos tudo, esses bois, essas coisas maravilhosas, esses boi aqui gordo, tudo. Nós vamos fazer um negoção de sacrifício aqui, ó, sem fim, tudo para Deus, tudo. Aí Samuel falou: Deus tem mais prazer em sacrifícios ou em que se obedeça a sua palavra? Que comentário a gente faz aqui? Em que a obediência é, é a forma mais certa, mais agradável de a gente mostrar amor a Deus, que a gente mais ama a Deus, que a gente mais serve a Deus, que a obediência é a forma mais simples de termos comunhão honesta com Deus. Quando você obedece a Deus, você está dizendo sim, Senhor Deus. Porque sacrificar, dar dízimo, dar oferta e fazer as coisas na igreja, você pode fazer em pecado, você pode pregar em pecado, você pode fazer ação social em pecado, você pode ajudar alguém em pecado, tá entendendo? Mas obediência é o que Deus quer. Obedecer é sacrifício, obedecer você vai ter que sacrificar a sua confissão de pecado, entendeu? Obediência, você vai ter que amar o outro e desprezar o seu prazer, entendeu? Obediência, você vai ter amar, você vai ter que baixar a cabeça para fazer a vontade do Senhor. Número 20. O que quer dizer? O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O que quer dizer isso? Fátima, o que quer dizer isso? O homem vê o exterior, Deus vê o interior, que é o coração. Deus vê o coração. É porque só Deus, né? Ele pode conhecer o coração do ser humano, né? O interior. Nós não temos essa capacidade, né? E o que quer dizer ver o E às coração? vezes assim, a pessoa olha muito pro exterior da pessoa, né? Exatamente. Nós olhamos o que a pessoa faz, como que a pessoa É, é, mas isso. o que tem lá no coração que a gente não vê? Que a gente não vê. Que só Deus vê. O que tem lá que só Deus vê? Ah, Segredos, pensamentos esse e intenções. pensamento. Escreve Hum, isso aí. Escreve tá. segredos, pensamentos e intenções. Intenção. Intenções. Se você for fazer uma reunião com as mulheres, segredos, pensamentos e intenções. Aí você usa É. esse versículo, você usa o Salmo 139
e você já tem um estudo, né? Então, nada e ninguém foge da onisciência de Deus, que é onisciência, que Deus sabe de todas as coisas. Então, Deus sabe. Você pode falar que não, não, não. Você pode morrer falando não. Mas aqui dentro estava lá escondido. Aqui estava escondido. Então, mas Deus sabe que estava aqui. No coração e na mente. Né? Então, é isso que esse versículo quer dizer. 21. Cite 3 lições do capítulo 17. O capítulo 17, eu nunca comentei, é a lição do Davi e Golias. Aí tem coragem, fé, defender o povo de Deus, defender o nome de Deus, tá certo? Não usar armas dos homens, tá certo? Esse é bem facinho. Número 22. Por que Davi nunca matou Saul? Lembra que Saul queria matá-lo, né? Quando ele já sabia que ia perder o reino e tal, já sabia que Saul estava ungido, que sabia que Davi estava ungido. Por que que Davi nunca teve chance de matá-lo, mas não matou? Por que ele não matou o Saul? Qual foi a resposta? O Ele, servo, vai falar. ele sempre dizia assim que ele era ungido do Senhor, né? Ungido de Deus. Exatamente. Ele falou, não, a minha mão não vai contra ele, porque ele é um ungido do Senhor. Ele é alguém de Deus. A minha espada não vai contra ele. Né? Eu não desejo a morte dele. Né? Ele é alguém de Deus, exatamente, um ungido do Senhor, perfeito. Número 23. Como foi a morte de Saul? Bem simples. Ele se Ele suicidou, né? cravou uma espada nele, né? Exatamente, ele não queria dar o gostinho do inimigo matá-lo, porque ele sabia que ele estava em aperto, sabia que ia morrer, né? Então, ele se matou. Agora, 24 é uma resposta pessoal. Essa é de você. E essa aqui, o que você mais gostou de aprender em 1 Samuel? Ó, tanto é de você que eu vou até fechar a Bíblia. O que você mais gostou de aprender em 1 Samuel? Vai lá, Fátima. A fé, né, de Ana, A fé de Ana. sua perseverança, né, Uhum, e confiança. beleza. É isso aí. Ela é um exemplo. É por isso que tem muitos projetos, muitos ministérios, só no Brasil, não vou falar os outros lugares, chamado Ana, né? Por causa inspirado na oração de Ana. E você, Daniel? O que você mais gostou de aprender aí em 1 Samuel? Oi? Oi, Daniel. Oi, tá ouvindo? O que você mais gostou de aprender de Samuel? Pela obediência, né, ao Senhor, porque mostra o caso do povo, o caso de Saul, que eles desobedeceram e perderam muita coisa. Uhum. Então tá bom. Nosso Deus, espero em Ti que nós possamos ter aprendido e possamos estar continuando ainda a aprender, Senhor, com a Tua palavra, aquilo que tanto faz falta na nossa vida. Tua bênção, Senhor, para nós e esperamos em Ti que nós possamos ainda estar aqui juntos da próxima vez, e os outros alunos também. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então, eu agradeço muito aí todos vocês que participaram, tá bom? Foi muito bacana aqui nessa parte de saúde. A gente termina aqui por hoje a parte de saúde e Deus abençoando, a gente termina
vai começar Davi semana que vem. Valeu? Um beijo para vocês. Ok. Uma boa Obrigada, noite pastor. de Deus sono. E abençoe. os anjos Boa de noite. Deus aí estejam com vocês aí. Valeu? Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau. Falou.